Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules. A gente está aí praticamente finalizando a resolução do Enem 2024, primeira aplicação. Nesse vídeo, eu trouxe a penúltima questão da prova amarela, que era uma questão exponencial, né, de uma função exponencial, e ele pedia para você determinar a função a partir do gráfico. Então, vou compartilhar com você aí essa questão e a gente vai brincar junto. Bora lá? Então, estou fazendo aí a prova amarela. Essa é a penúltima questão da prova amarela. Era a questão 179. Na prova azul veio questão 148. Na prova cinza veio como questão 65. E na prova verde veio como uma questão 145. Localizou a questão já aí? Então, vamos lá. Ó. Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T em graus Celsius da caneca em função do tempo T pequeno, em minuto, pode ser modelada pela função temperatura pelo tempo é A mais 80 vezes B elevado a T, representado no gráfico a seguir. Então, ele dava o gráfico da função que está aí, à sua direita. Os valores das constantes A e B são... Então, vamos analisar? Você tem aquilo que a gente chama de dois parâmetros, A e B. O que é parâmetro? São valores que, de alguma forma, vão modificar a minha função. E T é a variável, né? T, no caso aí, é o tempo, então seria um número real positivo. Então, se eu tenho pelo menos duas informações do gráfico, eu vou ter um sisteminha entre A e B. Então, vamos lá. A minha função está aqui. Temperatura em função do tempo é A mais 80 vezes B elevado ao tempo. Olha para o gráfico. O que eu sei? Olha que bonito, ó. Quando o tempo é zero, que tempo está no eixo horizontal, né? Ele não está realmente representando aí o eixo X com a flechinha para cá, o Y para lá, mas aqui é o zero, né? No eixo vertical ele pôs a partir do 40, mas o fato é, quando T é zero, a temperatura é quanto? É 100. Opa, foi muito rápido, então volta. Quando T é zero, a temperatura é quanto? É 100. Então, eu sei que nesta expressão, nesta função, se eu trocar o T por zero, a função tem que dar 100. Só que quem é a função? Não é A mais B mais 80 vezes B elevado a T? Então, esse T de zero vai ser quem? A mais 80 vezes B elevado a zero. E B, sendo um número real, para falar a verdade, positivo, estritamente positivo, não pode nem ser zero, né? Porque zero elevado a zero é problema. Então, eu poderia falar que B elevado a zero dá quanto? Dá 1. Então, A mais 80 vezes 1 é igual a 100. 80 vezes 1 dá 80. Se eu passar para o lado de lá, o A é 100 menos 80, que dá quanto? Dá 20. Então, se eu olhar as alternativas, uma só, né? Uma caiu fora, que é a alternativa B de bola. Aí as outras ainda ficam na jogada. Mas, olha que interessante, eu já sei que o A é 20. Então, na minha expressão, eu já posso falar aqui na função, esse carinha aqui vale 20, e eu não preciso mais do A. Então, está aqui, ó, a minha temperatura em função do tempo, que era A mais 80 vezes B elevado a T, passa a ser o quê? 20 mais 80 vezes B elevado a T.
E eu precisaria de mais uma informação. Você tem outra informação no gráfico? Tem. Aonde está? Olha lá que interessante, ó. Quando o tempo for 20 minutos, quem é a temperatura? Olha lá para o eixo vertical. Quem é? O... É 40. Então, T de 20 é igual a 40. Não, não travou teu vídeo, não. Eu só parei um pouquinho para você acompanhar bonitinho. Quem é T de 20? Você vai trocar o tempo, que é o T minúsculo, por 20. Então a expressão aqui fica como 20 mais 80 vezes B elevado a 20 é igual a 40. Agora eu tenho que achar o B. É só isolar o B. Então você vai ter o quê? Ó? O 20 está somando. Passo para lá subtraindo. 40 menos 20 dá 20. O 80 está multiplicando. Passa para lá o quê? Dividindo. Então, B elevado a 20 é 20 80avos. Simplificando esse cara vai dar quanto? Vai dar 1/4. E aqui eu vou dar uma dica para você. Olha para as alternativas. Em alguma delas tem alguma menção a 1/4? Não. Mas em várias delas tem um meio aí na jogada, não tem? Quem é 1/4? Exatamente. É meio elevado ao quadrado. Então, de repente, olha lá, escrever em função de meio fica mais fácil. Só que, cuidado, aqui eu tenho b elevado a 20, meio elevado ao quadrado. Se eu quero tirar esse 20 daqui, é como se eu tirasse a raiz vigésima de b elevado a 20. Cuidado, 20 é um expoente par, esse cara com certeza é positivo, só que b, como sendo base de uma função exponencial, também é um valor positivo. Então eu posso cortar o 20 com 20, aqui eu fico com b. E se eu tirei a raiz vigésima do lado de cá, eu passo a raiz vigésima do lado de lá. A única coisa que daqui para cá, eu já escrevi o meio na forma decimal, que é 0,5 elevado ao quadrado. De novo, 20 divide por 20 dá 1. Então aqui sobra b elevado à primeira. 0,52 dividido por 20 vai sobrar quanto? 1/10. Então o b é quanto? Meio, né, escrito na forma decimal 0,5 elevado a 1/10. Qual a alternativa que você tem aí, ó? Para A igual a 20 e B meio elevado a 1/10? Exatamente. É a alternativa C de casa para a questão 179 da prova amarela, da versão amarela, do Enem de 2024, segundo dia, primeira aplicação. Bacana? Essa era um pouquinho mais difícil? Põe no comentário aí como é que você foi nela, se você acertou, se você errou, se estava com dificuldade com ela. E aguarde, logo, logo, a última questão do Enem 2024 resolvida para você. Beijo grande, obrigado pela sua atenção. Até o próximo. Tchau, tchau.